Fala pessoal, estamos chegando aí com mais um dia de Inter, trazendo os principais pontos debatidos por nós hoje na Rádio Inferno, aqui no Redação Inferno, que hoje foi às 4 horas da tarde. A gente está entrando ao vivo agora, sempre junto com os treinos do Internacional. Então, se tu não viu o programa, vai lá e assiste na íntegra também. Aproveita para ver ali o treino do Inter, que a gente pôde mostrar imagens ao vivo do treino de hoje. A gente está aqui sempre com o apoio master de Banrisul com promoções especiais na Semana do Servidor Público. Aproveite as condições. Então, bora ver aí alguns trechos do Redação Inferno, onde a gente falou muito sobre a derrota não, né? O empate com sabor de derrota do Inter na noite de ontem e também sobre os erros de Eduardo Cudê na partida, tudo que envolve a situação política do Internacional nesse momento também. Um ponto contra os Lanternas. Um ponto contra os dois piores times do Campeonato Brasileiro em casa. Dentro do Beira-Rio, cara. Isso é inacreditável. A gente fez um ponto contra o Curitiba e o América Mineiro dentro do Beira-Rio, naquela que deveria ser a sequência de jogos mais fáceis do Internacional no campeonato. A sequência dos jogos tranquilos, dos jogos barbadas pro Inter. A sequência que o Internacional poderia fazer vencendo os jogos tranquilos, que eram para ser assim, para que a gente pudesse sonhar com uma Libertadores. Porque a gente achou que o receio de lutar contra a zona do rebaixamento já tinha passado. Essa era a impressão que eu tive. Que já tinha passado. Pô, os titulares chegaram, jogaram, ganharam o Grenal, golearam o Santos. Perderam pro Bahia, tudo bem, acontece. Mas, cara, a gente tem isso ainda, né? A gente também perdeu pro Bahia, que também é um time que tá ali na parte de baixo da tabela. O Inter conseguiu ser lamentável mais uma vez, né? Eu fico me perguntando por que motivos algumas coisas acontecem, como saber que o Alan Patrick não queria sair do jogo e mesmo assim o Eduardo Cudê tirar. E aí ele chegar na zona mista e ele falar justamente isso, que ele não sabia por que ele saiu, porque ele não estava cansado. É difícil entender o Eduardo Cudê e, sinceramente, eu já estou cansado, até porque um fato precisa ser debatido, né? Nós temos a pior campanha como mandante da história do Inter em campeonatos brasileiros. Então, acho que isso já significa muito, levando em consideração que a gente já foi rebaixado uma vez, né? É difícil a gente conseguir falar sobre remobilização, difícil a gente conseguir falar sobre continuidade, muito difícil. Eu tô consciente de que o Inter vai ter uma sequência de campeonato muito difícil daqui para frente. Também junto com a gente aqui diretamente do CT Parque Gigante, Nani Quemelo. Boa tarde, Nani. Boa tarde, Lucão. Boa tarde, Vagão. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo aí nessa audiência. Como vocês falaram, era obrigação do Inter, né? Vencer as duas partidas e no fim saiu com um ponto contra os dois lanternas do campeonato. Lanterna e vice-lanterna conseguiram tirar do Internacional 5 de 6 pontos possíveis ali. Então, é preocupante a situação, porque a gente esperava mais. O Inter vence bem o Grenal, jogando bem, tem os titulares. Aí, ok, tem baixa, né? Contra o Bahia, acaba perdendo. Aí volta contra o Santos, goleia do jeito que goleou, vai contra o Vasco, vence fora de casa, jogando bem de novo, e aí vem para o Beira-Rio, 2 jogos em que a torcida se fez presente, principalmente no primeiro, do Coritiba, ontem até nem tanto, né? Mas perde um, empata o outro. São 2 vexames, essa é a verdade. Eduardo Lemos Magalhães falou aqui, ó, abraço galera da Inferno. Cara, que sensação esquisita que eu estou. Muito parecido com 2016, que não vencemos em casa o Santa Cruz e Ponte Preta. Tomara que eu esteja errado. Eu acho que o que, em relação ao rebaixamento, assim, o Inter tomou uma distância, né? O Inter hoje já está a alguns bons pontos do rebaixamento, e entre o Inter e o rebaixamento ainda tem Santos, tem Cruzeiro, então tem o próprio Bahia que está por ali. Então, acho que pensar em rebaixamento, ok, a gente fica com esse receio, mas a questão para mim hoje é buscar a Sul-Americana, porque para mim o Inter vai estar mais para ficar ali no limbo mesmo. O Inter hoje está para ficar 13º, 14º por ali. O São Paulo pega o Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro vencer o São Paulo fora de casa, a gente já fica fora da zona de classificação da Sul-Americana. Exatamente, o São Paulo tem que vencer o Cruzeiro ou pelo menos empatar, né?
Eu já vou um pouquinho diferente da linha de vocês, né? Eu já acho que a possibilidade do Internacional cair na Sul-Americana, ela existe com certeza, mas minha preocupação hoje é não cair para a segunda divisão. Eu explico por quê. Porque quando a gente enfrenta um time que, tipo, por exemplo, o América, né, que tinha só 6 pontos conquistados em todo o Campeonato Brasileiro fora de casa, e chegar e empatar no Beira-Rio, né? A gente ter um Curitiba que ele tinha 3 pontos, não, minto, 4 pontos conquistados fora de casa em todo o campeonato. E aí chega e vence do Inter no Beira-Rio, me mostra que o momento do Inter é um momento muito complicado. O Inter se desequilibrou na reta final do campeonato, não me parece não entender o que está acontecendo, o técnico está totalmente perdido, e essa é a minha maior preocupação, porque às vezes o time pode não estar jogando tão bem, mas o técnico pode estar fazendo a leitura certa do jogo, e não é o que está acontecendo, né? O Inter está totalmente perdido, não consegue se encontrar em campo, e o técnico é mais ainda, né? Fez um bom primeiro tempo e aí, quando toma o gol, ele resolve sacar os dois principais peças da equipe, né? Então, o que eu posso falar sobre isso? Não tenho o que falar, né? O Inter tá vivendo esse momento horrível. Eu só lamento, sabe? Essa é a verdade. Eu só lamento. Pergunta: o que fazer com o nosso time e nosso técnico? E falou que já deixou o like aqui. Agora, uma coisa assim, ó. Ontem, cara, o Kudê errou. Isso aí a gente falou muito na jornada, a gente vai repetir aqui. Kudê errou naquilo que o Wagner falou já aí, que é tirar o... Ele acabou com o meio-campo do Inter de novo, entendeu? Tirando Alan Patrick e Arangues. Mas, cara, é que tem uma outra questão, porque depois a gente vai se aprofundar nos detalhes do jogo, mas eu quero trazer pro debate uma questão aqui sobre o Kudê, porque o Gilberto pergunta o que fazer com o nosso time e técnico. Cara, o Kudê, ele tá se afundando nos seus erros, assim, porque antes ele estava perto de ser uma unanimidade ali na Libertadores. Digo perto porque muita gente não gosta do Kudê por alguma birra, alguma coisa assim, sabe? Uma mágoa. E já não gostava do Kudê, então acho que ele não foi unanimidade nem durante a Libertadores, mas estava perto de ser, né? Só que ele tá cada vez mais errando e eu acho que o desse último jogo, por ser uma coisa que ele já fez ali contra o Vasco e ele deu explicações e tal, falou da questão do cansaço, ele fez a mesma coisa de novo. E aí, na coletiva, de novo, ele falou sobre o cansaço dos jogadores. Só que o Alan Patrick desmente isso na zona mista. O Alan Patrick desmentir isso, dizendo que ele estava bem, normal, foi uma escolha do treinador. E o treinador vai lá e na primeira pergunta ele fala: ah, não, o Alan Patrick estava cansado. Cara, isso, eu acho que isso é uma parada diferente agora. Tipo assim, a Eu gente tá tô bem começando a ter um preocupada com contexto essa divergência. um contexto mais preocupante. Isso aí, a gente ter o capitão falando uma coisa e o treinador falando outra. Eu tenho uma informação, Lucão, que eu acho que é uma informação importante, né? Já não é a primeira vez que isso acontece dentro do Inter, tá? Eu digo dessa temporada. Eu recebi a informação que o Arangues também se incomodava muito com a substituição do Kudê, né? Que o Arangues também era sempre um jogador que ele era retirado e se dizia a condição física e o Arangues não gostava dessa justificativa. Por quê? Porque ele não sentia que fisicamente ele estava prejudicado para poder sair do campo dessa forma que saiu, que tem saído, né? Então, ele, quando se usava essa justificativa, incomodava ele. Ele teve uma conversa, né, dentro do vestiário, dizendo que, olha, eu gostaria de ser retirado se fosse por uma opção tática, e não com a desculpa que é por uma condição física. O Arangues, ele vem de uma lesão, né, a gente sabe disso, recupera, inclusive, nessa temporada, mas ele se condiciona como 100%, né? Não, estou 100% bem, não precisa me retirar, ficar me poupando. E isso até cria uma questão para o público, né? De uma maneira geral, o torcedor, de achar que o cara ainda está machucado, ainda está lesionado, e ele não gosta disso, não gostou disso, né? E pelo visto, o Alan Patrick também não tem gostado aí dessas modificações de que sair do time sem precisar, né? É E eu entendo que totalmente. essa troca que ele faz e que ele insiste em tirar os dois juntos, eu não consigo entender como ele não vê que isso é errado.
sabe? Não passa na minha cabeça alguma justificativa plausível para isso, para tirar os dois juntos. Então, eu estou bem preocupada com essa divergência de falas entre o técnico e os jogadores, porque a gente tinha uma visão diferente até pouquíssimo tempo atrás, né? Inclusive nas próprias coletivas dos jogadores, em entrevistas falando bem do Eduardo Cudê, de como ele impôs o jogo dele, como funciona melhor do que funcionava com o Mano, mas a gente chega agora num ponto em que a gente viu isso ser diferente. Então, daqui para frente, eu diria que o próprio Cudê está inviabilizando a permanência dele para 2024, independente da gestão que ficar. Ele está pisando no próprio pé. E essa é a grande questão, né? E não existia esse problema. Não existia esse problema. E eu não gosto, assim, de ter pensamentos tão radicais de demissão, parar em 2 jogos. Só que, assim, são 2 jogos contra os 2 lanternas, entendeu? Dentro de casa. Não são só simples 2 jogos. E aí, eu ainda não tenho uma opinião sobre isso. Eu quero que o Cudê continue para 2024, entendeu? Mas agora eu tô começando a ficar balançado. Porque como vai ser a sequência? Tipo assim, hoje eu acho que ele tá errando muito, mas eu ainda tenho esse desejo de que ele seja o treinador para 2024, porque eu espero que ele melhore nos próximos jogos. Mas e se ele perder pro Cruzeiro? E se ele perder o próximo? E se a gente for pra zona de rebaixamento? E aí? Então é difícil, porque agora existe essa dúvida. Existe essa dúvida que não existia na cabeça da maioria dos torcedores. Fala, Nani. Só para trazer o que vai ser aqui, o aquecimento, na verdade, não é mais aquecimento, tá? Vai ser realmente uma atividade e a gente vai ter um treino de finalização aqui para trazer para vocês. Ó, o Defena, ó, atividade do Defena. Com a bola, então é meio técnico, meio físico junto, né? Dá o passe. Finaliza. Tá bom. Luiz Adriano. A gente vai avaliando. Vem o Luiz aqui. Tem que tentar driblar de alguma maneira, né? Temos ali. Luiz Adriano. Ô, gente, é só uma pequena crítica, por mais que tenha sido 2 chutes a gol. Agora o Bruno Henrique acertou, mas é muito perto. Não dá pra errar o chute. Ó, o Dalbert. Que dificuldade. Ó, boa defesa agora do Emerson. Campanharo tá vindo aí. Dalbert, Campanharo. Johnny. A diferença de velocidade do Johnny, assim, pros outros. Olha que golaço. Que golaço, hein? Não, a facilidade do Johnny é impressionante. Mas ele não costuma fazer gol, né? Mas ó, o Maurício agora. Teve que puxar a perna esquerda, foi de melhores. Boa defesa agora do Emerson também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal da Rádio Inferno e, é claro, compartilhe o vídeo e assiste com a gente sempre ao vivo aí o Redação Inferno e o Infernizando também, né? Redação Inferno sempre junto com os treinos do Inter agora, então ativa o sino das notificações para saber quando a gente está ao vivo, e o Infernizando continua igual sempre às 19h09. Agradecer ao nosso patrocinador Banrisul com promoções especiais na Semana do Servidor Público. Aproveite as condições, valeu!